Quem é Saul Alinsky? Não é muito conhecido, tá? Porque esse era um lema dele. A revolução se faz escondida. O Alinsky é filho de russo, imigrante para os Estados Unidos, muito revolucionário. Ele foi um jovem ídolo até o final da vida de Lenin, estudou muito, fã, citou para tudo que é lado, etc. Tem no livro dele Citações de Lenin, e ele começa a perceber, talvez um senso de percepção muito acurado, ele começa a perceber que a guerra política está muito menos eficiente do que poderia ser. E aí ele trabalha ao longo da vida para deixar a política, digamos, um pouco mais incendiária. E ele vai conseguir, ele vai ser conselheiro de vários políticos nos Estados Unidos. E para a gente, antes de entrar no trabalho dele, vamos entender quem é como biografia de importância, né? Se a gente procurar o principal livro dele, que é Regras para Radicais na Amazon, a Amazon nunca leu, tem os comentários lá embaixo, de recomendações, né? Quem recomenda o livro, alguma coisa assim, tipo para validar o livro que tu está comprando. E aí tem alguns comentários do The Economist. Parece uma frase de filme, é inacreditável. Está aqui, tá lá na Amazon, pode entrar agora e assistir. Ele não pode ser comprado, ele não pode ser intimidado e ele quebra todas as regras. Foi o que The Economist escreveu sobre Saul Alinsky. Também o jornal de Chicago falou sobre ele. Alinsky aplica técnicas de ensinamento para influenciar gerações e comunidades a trabalhar de forma organizada. Da igreja ao governo, todos escolheram um pouco do seu aprendizado. Foi o que o Chicago Sun-Times, jornal, falou dele na Amazon. Então, e a gente não conhece muito esse sujeito. Tem algum gap aí de informação que não deixou a gente acessar. Ele também não é só reconhecido pelos grandes jornais, ele deu aula para 2 pessoas, no mínimo, que vocês conhecem. Uma delas é Hillary Clinton e outra é o Barack Obama. Barack Obama estudou 20 anos, não é pouco, 20 anos na instituição do Saul Alinsky. E a Hillary Clinton fez nada mais, nada menos, além de conhecer pessoalmente, a tese de mestrado dela sobre o trabalho do Saul Alinsky. Então, já são 2 pontos que falam assim, olha, eles estão afundados nisso aí. O Barack Obama é advogado e foi advogado de defesa do maior escândalo de corrupção envolvendo ONGs da história dos Estados Unidos, de uma ONG do Saul Alinsky. E a gente vai entender o que ONG, Saul Alinsky e tudo isso aqui que a gente leu do David Horowitz, viu na aula passada, tem a ver, porque são a mesma coisa. O Saul Alinsky era esse revolucionário, ele ficava muito incomodado com essa questão de ser tudo teoria, ele odiava essa questão, ele falava que os revolucionários ficavam lendo livro e que queria que a revolução acontecesse no mundo das ideias e que nada dava certo e que parecia que o ser humano, palavra dele, o ser humano não estava disposto a tocar fogo no sistema. E é o jeito que ele entende a coisa, até que em determinado momento ele pega uma coragem que na década de 30 ele vai ser apresentado, ele deu essa entrevista contando tudo isso numa edição da Playboy, ele vai ser apresentado ao Al Capone. Al Capone é um mafioso dos Estados Unidos, que quando os Estados Unidos implementou a lei seca, proibindo o álcool, as pessoas não pararam de beber. E o que aconteceu, na verdade, foi que eles criaram uma facção criminosa que governava o mercado informal de álcool nos Estados Unidos, o mercado negro. Eles faturaram em valores atualizados mais ou menos $1 bilhão naquele período da lei seca, e o Al Capone é o chefe dessa gangue. E o Saul Alinsky é apresentado ao Al Capone em determinado momento da vida, ainda quando estudante. E aí ele conta do encontro, etc., e ele conta que ele conheceu um cara chamado Frank Nietzsche, não Nietzsche do filósofo, mas N-I-T-T-I de russo, Nietzsche, que o apelido dele em inglês era The Enforcer, o executor. Para quem assistiu Os Intocáveis, um filme muito bom do Brian De Palma, com Robert De Niro e tudo mais, o Frank Nietzsche, The Enforcer, é o cara que mata o Sean Connery, que vai lá com a arminha na sacada e mata o Sean Connery. Então ele mata o Sean Connery, e além disso, segundo o Saul Alinsky, vira um grande professor e um grande mentor para ele. Na edição da Playboy está escrito: Frank Nietzsche me abriu os olhos para a vida como ela é. Porque ele viu uma máfia funcionar. E ele entendeu uma coisa ali que ele disse o resto da vida que nunca ia esquecer, que é: não interessa em nada a lei. Olha o que esses caras aqui estão fazendo.
Ele viu, pessoalmente, o Al Capone entrando nos melhores restaurantes da cidade, sentando com os deputados, governando o crime, mandando matar gente, e ok, todo mundo... E o pior, a população americana não era muito braba com o Al Capone. Eu quero tomar uísque, o cara me traz um bom uísque. Acabou. E ele falou, opa, tem alguma coisa aqui que faz a dinâmica social ser diferente. E esse aprendizado da máfia, ele vai levar adiante. E agora que a gente sabe quem foi ele, vamos entrar um pouco para como ele resolveu fazer as coisas. Ele começou no movimento revolucionário e tem alguns momentos da vida dele que são importantes. O primeiro é quando iam fazer uma manifestação contra o Bush pai, e aí os caras, ele estava lá discutindo, etc., e chegam para ele está lá no meio do movimento, como um Zé Ninguém, assim, militância, não sei quem já participou aqui de militância, sabe, mas todo mundo dando ideia, querendo emplacar uma ideia, e os caras estão falando o seguinte, vamos lá e vamos dizer que o Bush é assassino, que o Bush apoia racistas, que o Bush... E o Saul Alinsky levanta a mão e fala o seguinte, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E dá uma puxada nos caras que ele criou um monte de indisposição no partido. Ele fala o seguinte, vocês não sabem nada do que vocês estão fazendo. Eu tenho uma ideia, e a ideia dele vai acontecer, que é, vamos pegar, se vestir de Ku Klux Klan, que é o movimento mais racista da história dos Estados Unidos, com as placas brancas, em determinado momento, no meio da manifestação, vamos levantar apoio ao Bush. E isso vai ser muito mais eficiente do que protestar contra ele. Vamos ligar para alguns amigos jornalistas, eles vão cobrir isso, vão infiltrar na mídia, e a gente vai ser muito mais rápido do que quem produzir a notícia real. Porque daqui que investiguem se a gente é ou não da KKK, a nossa notícia já vai estar veiculando, e o desespero dos jornalistas por vender notícias vão replicar mais rápido do que a verdade vai chegar. Olha a cabeça desse cara, ainda antes de fazer qualquer coisa na vida dele. Ele está no início da carreira. E ele faz isso, de fato acontece, e o que é engraçado é que o Bush teve uma queda imensa de popularidade por ser racista e teve um discurso imenso sobre tu é racista, porque a KKK apoia o Bush, tem dossiês de tese entre a KKK e o Bush pai, que na verdade pode ser que tiveram relação, mas em nada teve a ver com esse fato, e nem tem outra prova. A prova é justamente esse momento que teve 2 membros de alto escalão da KKK que apoiaram ele numa manifestação fechada. Outro momento da vida dele importante é que ele estava com os amigos dele protestando na frente do Congresso, e aí ele mesmo conta que era todo mundo meio barbudo, meio riponga, e estavam protestando assim, ó, chega de ditadura, chega de capitalismo. E ele conta que ele falava assim, ó, cara, nunca vai dar certo isso aqui. A chance de dar certo esse protesto é 0. Como é que a sociedade vai ouvir esses caras? Ele mesmo contando isso aí. Como é que a sociedade vai ouvir esses caras? O que esses caras têm que fazer é estar lá dentro do Congresso com os democratas de terno e gravata, passando as ideias. Eles estão contando para a população que eles querem um regime socialista. Quem é o idiota que quer mudar todo o sistema que as pessoas estão acostumadas e conta para a população que quer fazer isso? Se eu perguntar para todo mundo aqui na rua qual é a tua maior dor, ninguém vai me dizer, eu vivo num regime capitalista, quero mudar para um regime socialista. As pessoas vão me falar coisas específicas. E aí ele começa a maturar o pensamento dele. Ele começa a ver que, primeiro, a máfia era uma organização forte dentro da sociedade. Segundo, as pessoas tinham problemas específicos e a militância estava lutando por a implementação de um regime socialista. E terceiro, as pessoas não entendiam nada daquilo que ele tinha lido no David Horowitz, sobre o frame que ele tinha que jogar nas pessoas, o enquadramento, o rótulo que ele tinha que colar nas pessoas para ser entendido como ele queria. Ele vai juntar tudo isso num livro que ele vai fazer e implementar. Ele abre o livro dizendo, vou fazer e implementar. Ele tem esse detalhe dele que é um militante dos bons. Que é o seguinte, Regras para Radicais. O nome já vem com o rótulo que merece. No Regras para Radicais, ele vai dividir em 3 pilares, que a gente vai ver agora, mas a tese é que ele vai dividir da mesma forma que Marx dividiu todo mundo. Ele é ideologicamente igual aos caras, só tem um método muito mais pragmático de fazer as coisas, que ele vai dividir a sociedade em 3. Os que não têm poder, os que têm poder e a classe problemática, segundo ele. Que é o seguinte, os que não têm poder, ele fala, o movimento comunista já ganhou esses caras há muito tempo, porque os caras não têm nada. Então é mendigo, sabe, o proletário do mais baixo tipo, ele fala. Então esse cara aqui, já tudo bem, ele já vem com a gente em sua maioria. Esse cara aqui nunca vai vir com a gente, porque a gente quer decapitar ele.
Esse cara aqui é o pior, que é aquele que tem algum poder e vê a possibilidade de ganhar poder, que é a classe média. A classe média é o problema, porque a classe média não acredita na minha história. A classe média não tinha nada, veio do barro, ganhou um pouco de poder e vê que consegue ganhar mais poder por aqui, consegue se eleger, consegue ter uma empresa, consegue ser empresário, investidor, publicar ideias, ser intelectual. Esses caras não acreditam na minha tese de que esses caras aqui oprimem todo mundo. E é para eles que a gente tem que trabalhar, porque historicamente são eles que definem tudo. E aí ele pega esse pensamento e vai abrir 3 pilares para trabalhar a política na classe média. E a partir de agora, vocês vão começar a vomitar de raiva, porque vocês vão entender que a gente tem que trabalhar muito para se livrar desse pensamento, porque como o próprio Saul Alinsky debocha, se isso aqui der certo, quero ver vocês explicar que isso aqui está acontecendo. Ele mesmo debocha, ele sabe o que ele estava fazendo, ele falou, se isso aqui der certo, quero ver vocês terem a competência de explicar para o povo que isso aqui está acontecendo. Ele abre 3 pilares na filosofia dele. Tudo isso aqui ele chama assim, tá? Não estou mudando nenhuma palavra. Desinformação, niilismo político, destruição do oponente. A tese da desinformação é bem simples. Se tu contar para o eleitor aonde tu quer chegar, talvez ele não te apoie. A partir de agora, tu não tem que contar mais nada. Não é uma obrigação tua contar onde tu quer chegar. Tu vai contar o que tu faz nesse exato momento para ele votar em ti. Só isso. Parem de discutir proposta. Tu está discutindo voto. E ele escreve lá, quem discute proposta não discute voto. O voto é emocional, é de campo, é posição, é esperança, é medo. É aquilo que a gente viu no Horowitz, é voto. Tu vai contar exatamente a parte do teu plano, percentual do teu plano, que faz que as pessoas te apoiem. Pronto. Mais do que isso, tu não vai. Até onde tu acha que as pessoas vão te apoiar, tu conta. Aí vem, por exemplo, a questão de vários cases aqui que se tem, né, que a regra seja sempre a mudança. Seja sempre a mudança. O Luan, com certeza, não conta pra gente que o projeto deles desenhado no Fórum de São Paulo, que a gente debocha, ri aí nas ruas, é a constituição de um continente totalmente socialista. Não conta isso, mas é o que eles têm escrito, lavrado por 200 partidos, nunca houve nenhuma organização maior na América Latina do que o Foro de São Paulo, são 200 partidos que assinam isso, e está lá a ata. Não é isso que ele conta na campanha, ele não chega na campanha e fala, olha só, eu pretendo fazer o seguinte, eu pretendo comprar o empresariado, usar esse dinheiro para passar legislação para aumentar o socialismo, e aí com isso me juntar, financiar algumas outras ditaduras parceiras minhas aqui na América do Sul, para a gente ir fortalecendo o Mercosul, ideologizando ele, e a gente formar uma espécie de continente revolucionário. Imagina se essa proposta desse jeito, por mais que ele colocasse palavras bonitas, né, não ia passar. Ele fala só que vai dar Bolsa Família. Então, ele sempre fala aqui na desinformação, abra as portas da mudança. Abra as portas da mudança. Tu está sempre abrindo porta. A revolução é um constante processo de abrir as portas. Tu precisa abrir a porta da mudança e depois tu está num novo corredor. Aí ele tem que abrir a porta de outra mudança. É a ideia que ele trabalha. O segundo é o niilismo político. Essa aqui é inacreditável que um cara, professor da Hillary Clinton e do Barack Obama, tenha defendido para eles que escreveram tese de mestrado em cima do cara. Quando os dois estudaram, ele já tinha feito tudo isso aqui, tá? Já tinha escrito e tal. Então, eles estudaram isso aqui, aliás, não é outra coisa. Niilismo é a falta de valores. É o relativismo, uma filosofia fundada por Nietzsche, que fala que valores são bengalas metafísicas para a gente se orientar no mundo. E o niilismo é a ausência total dos valores e viver pelos próprios valores. O niilismo político significa o seguinte, eu não acredito que alguém acha que tem que ter alguma moral para ser político. Eu não consigo acreditar, diz ele. Porque a vantagem de não ter nenhuma é evidente. Se alguém tiver moral contra ti, perdeu.
Porque vai ter balizas, ele chama a moral de limitadores, porque vai ter limites no que o cara pode falar, no que o cara pode fazer, no que o cara pode prometer, e tu vai estar totalmente sem freio. Então, se tu não for nihilista político e o teu adversário for, tu vai se perder. Se tu for nihilista político e teu adversário não for, tu vais ganhar. Então está decidido, cálculo pragmático, vocês querem ou não querem implementar a revolução? E ele vai definir desse jeito a coisa. Ele coloca aqui uma frase que foi citada na íntegra, ipsis literis, pelo Barack Obama, na campanha, que é: nós não devemos olhar o mundo como gostaríamos, mas como ele é. E dessa forma, usar o que ele tem para fazer dele o que gostaríamos. O Barack Obama usou essa frase. Só que o que o Barack Obama não fez foi contar aqui no resto do capítulo. Ele está falando do seguinte: o mundo não é corrupto? É corrupto. A gente não acha o sistema capitalista um sistema opressor? A gente acha opressor. A gente não acha que os donos de produção estão roubando do trabalhador? A gente acha. Tá, e tu quer moralidade com os caras? E ele bota no mesmo capítulo: o que é a ética? Se não uma fundação dos protestantes, dos católicos, dos moralistas e da elite. E ele até brinca com os filósofos, os clássicos, aqui que a gente fala dos clássicos, né? Como é que um revolucionário enxerga os clássicos? Ele fala: quem é Platão e Aristóteles? Para mim, apenas 2 homens da elite. Dos outros, da plebe, não ouvi falar, pois não sabiam escrever e não deixaram nada. E aí ele já começa a quebrar tudo que tu conhece por verdade ou mentira, por valores ou não valores. E ele tem base filosófica para isso. Esse é o problema. Ele não é um cara... Como é que eu vou dizer? Isso é o pilar aquele do pensamento revolucionário, que a gente viu na aula passada, foi sendo desdobrado em últimas consequências, as premissas, chegou aqui. Porque não teria por que chegar em outro lugar. Então, o ódio ao passado trouxe isso, e ele bota a ética como uma fundação da elite. E aí ele fala para usar tudo que der na hora de fazer a revolução. Aí a gente lembra da gente dizendo coisas do tipo: ah, que barbaridade, a Odebrecht se corrompendo. Como é que os caras corrompem? Como é que os caras não têm vergonha na cara? Roubando dinheiro das ambulâncias. E aí, nesse mesmo capítulo, ele diz um negócio que é muito simbólico, se tem dúvida até onde o cara vai. Ele fala: se a União Soviética tivesse dado certo, tudo que fizeram teria valido a pena. É essa a frase. Porque ele fala que nós teríamos construído um mundo ideal, e aí aquelas mortes no caminho é um preço a pagar, porque a gente está chegando lá, a gente tem que construir o mundo que a gente quer e tal. E a última dele é a destruição do oponente, né? Onde uma das situações que ele traz no livro do Lenin é: na política, o argumento não serve para derrotar o oponente, serve para aniquilá-lo da face da terra. Não era um cara muito moderado, né, o Lenin, mas é essa lógica. E é isso aqui que ele vai trazer de novo, e ele vai dizer: ah, não acredito que tu vai falar alguma coisa do cara pensando de novo. Se o cara já disse aqui que não vai ser moral, que tem que se orgulhar de ser mentiroso, trapaceiro. Se o cara já disse que tu não tem que ter regra nenhuma com a verdade. E aí o que tu acha que ele vai fazer aqui na hora de falar do oponente dele? Cara, vai tudo que dá. Tudo que dá. Não interessa, ele vai se justificar, ele vai gastar tempo se justificando, e tu ganhou, porque a acusação é tua. E aí ele traz o frame. Então chega pro cara: ah, o cara não roubou, nunca roubou. Todo mundo sabe que ele não roubou. Ele é o cara mais honesto do Congresso. Não interessa nada. Tu vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: como que fica tu envolvido em todos os escândalos de corrupção? Tu protagonizaste grandes escândalos de corrupção. Aí o cara vai dizer: eu nunca fui acusado. Mas todos dizem. Então tu igualou ele a todos o nível de corrupção que existe. E assim tu vai. Tu és racista, tu és homofóbico, tu és... Qualquer acusação, se conseguir pensar numa pior, melhor. Tu és nazista, né? Então, se tu conseguir pensar numa pior, melhor. Gostou do vídeo? Antes de fechar, se inscreva no canal e participe da missão 1 milhão de inscritos até o final do ano. Caso a gente atinja essa meta, estaremos sorteando
100 assinaturas do Brasil Paralelo e os posters da série do Congresso. E caso tenha gostado do trecho, não deixe de fazer sua assinatura anual. Você terá acesso a essa entrevista completa e a todo o acervo do Brasil Paralelo. Além de expandir a sua consciência e aprender diretamente com os nossos professores, você estará financiando o nosso projeto. Somos uma empresa e vivemos e dependemos da venda de assinaturas. Sem isso, não é possível produzir as séries gratuitas. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer participar do Brasil Paralelo de maneira ativa, adquira sua assinatura, seja membro e tenha acesso ao núcleo de formação com aulas a vivo.